No dia seguinte, jogou o óculos fora. Ele acordou de manhã já enxergando tudo. E muita gente que tem problemas, por exemplo, de dor de cabeça na fase adulta, são problemas que vêm desde a infância. E tiveram vários sintomas na infância que não foram detectados. Por exemplo, como hiperatividade, dificuldade de aprendizagem, déficit de aprendizagem, dificuldade de deglutição, cólicas, que poderiam ser prevenidas com ajustes de cervical alta lá no bebê. Então, existe a quiropraxia pediátrica, existe a osteopatia pediátrica, mas que no Brasil ainda é muito pouco conhecida. E muitas dessas alterações no bebê vão gerar problemas no adulto. Com certeza. Então, na hora da anamnese, na hora de fazer a entrevista com o paciente, a gente volta lá na infância, pergunta como alguns sintomas que a criança que ela teve quando ela é criança. E muitas coisas podem ter origem na infância, inclusive de traumas, né? E não só traumas físicos, como também traumas emocionais. Uhum. E sem contar que nem tanto hoje em dia, mas ainda assim tem as crianças que andam de skate, por exemplo, que levam muitos tombos, de bicicletas, né, ou nadando, brincando na piscina e jogando bola e tudo, pode levar tombos, mau jeito, e que pode provocar desvios que são até imperceptíveis no momento, né? E que depois vão começar a surgir os efeitos aos poucos e que aí eles não sabem, não relacionam uma coisa com outra, acaba indo para o médico que receita um monte de remédio e que vai servir para piorar a situação ainda mais. Eu estou aqui Exatamente, né? lembrando de um caso, Helder, que durante um tempo ainda que eu atendia com pessoas em terapia individualmente, eu fiz isso por vários anos, e com várias técnicas aí de medicina oriental, eu trabalhava com um monte de técnicas diferentes dessa área holística. E como eu sempre gostei muito dessa parte da quiropraxia, eu não me formei em quiropraxia, mas eu me dediquei bastante, eu li os livros, também conheci vários quiropatas que aprendi muito com eles e tal. Então eu me virava muito bem com isso. Então, um dia, vou contar isso como exemplo. Uma mãe me procurou porque tinha um filho que ele estava quase cego, ele usava um óculos assim, de fundo de garrafa. O menino tinha 10 anos de idade. E a mãe falava, mas eu não sei, porque de repente ele começou a ficar assim, ao longo de poucos meses, ele foi perdendo a visão, tal, e tá desse jeito aí. Ela falava, aí eu já gastei um terreno, um carro, em tudo que foi de despesas com médicos, e ele continua piorando cada dia. Aí eu conversando, você sabe se ele levou algum tombo, se ele caiu da bicicleta, se ele se machucou, um pouco antes de começar a sentir esses sintomas, ela falou, olha, é verdade, teve um tombo da bicicleta, um tombo feio, se esfolou, se machucou e tudo. E passou assim um ou dois dias, começou a aparecer esse efeito nele. Falei, tá resolvido, vamos cuidar desse menino. Eu fui lá, fiz uma manipulação na cervical dele, ela estava totalmente fora, foi para casa, no dia seguinte jogou o óculos fora. Ele acordou de manhã já enxergando tudo. Falei, tá vendo? Vocês deu um carro, um terreno à toa gastou, né, com os médicos com isso, quando o problema era tão simples de ser resolvido, se usado a técnica correta. Então, eu acho que Exatamente. nesse caso existe muitos casos assim que ocorrem e as pessoas têm uma tendência de procurar médicos. Então, eu vivo falando, não procura médico de cara, não procura, tem outras técnicas. Hoje em dia tem tanto terapeuta bom, tem que se procurar uma terapia alternativa.
não tem jeito. É porque existe uma diferença grande em doença e disfunção, né? A gente, no médico, procura a doença. O que eu tenho, doutor? Precisa de Isso. ser rotulado com alguma coisa. E na maioria das coisas é o medo de algum problema, de um câncer, de algum problema mais sério, né? E, na verdade, às vezes é uma disfunção. Você contou o caso aí de um ajuste cervical. Cervical tem inervação ali na segunda cervical, no axis C2, que pega nervo óptico, nervo auditivo. Do mesmo fato o fato que deu origem à quiropraxia em 1895, que é um caso histórico, né, que foi datado de 18 de setembro de 1895, no escritório do pai da quiropraxia, do Palmer, é que ele foi tratar um servente, né, um porteiro de um prédio chamado Harvey Liller, e ele tinha problemas auditivos. E ele foi feito um ajuste na cervical alta, provavelmente parecido com o que você fez. E na mesma hora, naquela época tinham carruagens, né? Que andavam os barulhos de cavalo, aquelas carruagens com roda de madeira e aquele chão de pedra. E dentro do próprio consultório, esse servente já começou a ouvir os cavalos, os barulhos dos cavalos da charrete. E aí ele percebeu que uma boa parte da sua audição tinha restaurado. E aí aquilo causou uma comoção. O Palmer achou que tinha achado a cura para a surdez. Na verdade, era uma disfunção que tinha, não era a cura para a surdez. Não era uma doença. Não era uma doença, existia uma compressão neural ali que estava impedindo a comunicação do sistema nervoso central com aquele órgão efetor, né? E aí, a partir do momento que melhorou essa comunicação, aquele sistema começou a funcionar. Isso não tem mágica. Isso é fisiologia, isso é anatomia, isso é neurologia. Então, quanto mais a gente estuda, mais entende como funciona o organismo, a gente vai tendo capacidade de, com as nossas mãos, intervir nesses problemas. Nos ajude a alcançar mais e mais pessoas inscrevendo-se no canal. Deixe seu like e um comentário. Gratidão.